Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, edição deste sábado, 23 de maio de 2020. Você acessa o Web Jornal do Paulo Maciel no canal do YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. 23 de maio de 2020. Hoje é dia da colonização do solo espírito santense. É um dia importante que marca o início da colonização do nosso estado, o estado do Espírito Santo, com a chegada de Vasco Fernandes Coutinho ao nosso território. Então, nós estamos de parabéns pelo aniversário de nossa história, do nosso começo de existência como civilização, não é? Bem, aqui temos os santos do dia também, dia 23, temos os seguintes santos que vão interceder por nós junto a Deus. Temos o santo Epitácio, São Miguel e São Desidério. 3 santos que nós pedimos que roguem por nós junto a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Roguem por nós junto a Jesus Cristo, que é o nosso irmão mais velho. Bem, vamos às primeiras notícias para você. Eu gostaria de falar logo, imediatamente, a cotação do café, os números do mercado financeiro. Vamos lá. Vamos ver como é que o café fechou a semana no Centro de Comércio de Café de Vitória, a saca de 60 quilos. O café arábica tipo 6, R$ 519, arábica 7, R$ 389, e o Conilon 7, R$ 339 a saca. Trata-se do produto em grão, saca de 60 quilos, comercializada no Atacado, Centro de Comércio de Café de Vitória. Ele nos orienta sobre essa precificação do produto mais importante no mercado agrícola capixaba. Bem, a Bolsa de Valores, a Bolsa Brasileira fechou em baixa na sexta-feira, ontem, de 1,03%. O índice Ibovespa somou 82 mil, que é isso? Né? Eu falei 62? 82.173,21 pontos, tá bom? Temos também a cotação do dólar, teve baixa de 0,15%, cotado a R$ 5,57. O salário mínimo em vigor vale R$ 1.045. O cálculo por hora do salário mínimo, R$ 4,75, e por dia, R$ 34,83. A taxa Selic está fixada em 3% ao ano. Foi reduzida pelo Copom no último dia 6 de maio, né? É uma taxa de país civilizado, 3% ao ano, a taxa oficial do governo, do Banco Central, taxa que é estipulada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. A inflação dos últimos 12 meses também num índice bastante eficiente, 2,4%, né? É um índice que não assusta as pessoas. Vamos agora a outras notícias. Teve uma reunião que eu gostaria de falar para vocês, uma reunião que foi chamada de Unidade Nacional. Governadores apoiando o veto do presidente Jair Bolsonaro a reajustes de salários para servidores. Olha aí, né? Uma união nacional mesmo. Em reunião por videoconferência com o presidente Jair Bolsonaro, os governadores manifestaram apoio ao veto do trecho do projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, que deixa várias categorias do funcionalismo de fora do congelamento de salários de servidores públicos proposto pelo governo federal. Os presidentes da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, e do Senado, senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, também participaram do encontro ao lado de Bolsonaro e de ministros de Estado no Palácio do Planalto. O representante dos governadores foi o governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. Ele disse que é o momento da unidade nacional
em que todos estão dando uma cota de sacrifício, momento ímpar na história do país. E a maioria dos governadores entende ser importante vetar esse artigo de aumentos salariais aprovados pelos deputados e senadores. Então, os deputados e senadores aprovaram um aumento, mas os governadores, em comum acordo com o presidente da República, querem que seja vetado esse aumento, porque é um momento diferente. Nós estamos vivendo uma época atípica, com esse coronavírus, essa pandemia, né? Então, ele disse o seguinte, o Azambuja, né, o governador do Mato Grosso do Sul: pedimos que sancione esse projeto porque é importante para a manutenção das atividades dos entes federados para poder socorrer principalmente aqueles assuntos relacionados à saúde, mas concordamos com o veto aos aumentos para servidores. O projeto de lei foi aprovado no dia 6 de maio e garante auxílio financeiro de até 125 bilhões a estados e municípios e ao Distrito Federal para o combate ao novo coronavírus e tem como contrapartida medidas de controle de gastos como a suspensão do reajuste. Além dos profissionais de saúde e segurança pública e das Forças Armadas, os parlamentares excluíram do congelamento trabalhadores da educação pública, servidores de carreiras periciais das polícias federal, rodoviária federal, guardas municipais, agentes socioeducativos, profissionais de limpeza urbana e serviços funerários e assistência social. Azambuja citou estudos do Ministério da Economia, segundo os quais os 2 anos de congelamento de reajuste liberariam 69 bilhões de reais nas despesas dos estados com o funcionalismo e 62 bilhões nas dos municípios. Então, é uma medida importante. Houve realmente uma unidade entre os políticos aí nesse momento de dificuldade que o país atravessa. Vamos a outra notícia. Olha, eu não quero aqui ficar aproximando muito de vocês esses dados catastróficos dos números da Covid-19, o novo coronavírus, mas eu vou falar aqui os números dos últimos dias do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro chegou a 32.089 casos confirmados do novo coronavírus e 3.412 mortes por Covid-19. Isso foi até amanhã de sexta-feira. Eu não estou atualizando não, porque a cada momento esses números aumentam. É uma época aí de pico dessa curva, então não tem como ficar atualizando a cada momento. E foram, por exemplo, a capital do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, chamada de cidade maravilhosa, a capital carioca, tem 18.743 casos confirmados, ou 58,4% do total do estado. Entre os municípios do Rio, do estado do Rio, com mais casos aparecem Niterói, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São Gonçalo, São João do Meriti, Volta Redonda, Itaboraí e Belford Roxo. São os mais afetados, né? Então, um problema muito sério. O Rio de Janeiro é o segundo em problemas aí com essa doença, com essa pandemia. O estado do Rio alterna com o Ceará a segunda posição em números de casos da Covid-19 no país, atrás de São Paulo. São Paulo é o primeiro disparado, né? Por conta disso, o governador Wilson Witzel prorrogou as medidas de isolamento até o dia 31 de maio. Vamos lá, mais notícias para você. Eu quero falar agora do imposto de renda, porque é uma notícia que interessa a muitos brasileiros que fazem sua declaração. A Receita libera a consulta ao primeiro lote do imposto de renda. A consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda da pessoa física 2020 está disponível desde sexta-feira, ontem, 22 de maio de 2020. Segundo a Receita Federal, o primeiro lote deve contemplar contribuintes idosos ou com doenças graves. Neste ano, o cronograma de restituições foi antecipado para maio e a quantidade de lotes reduzida de 7 para 5. Olha,
o pagamento do primeiro lote está programado já para o dia 29 de maio, hein? Antes do fim do prazo da entrega das declarações, dia 30 de junho de 2020. A antecipação é uma iniciativa da Receita Federal para mitigar os efeitos econômicos da pandemia da Covid-19. O último lote tem pagamento previsto para 30 de setembro. No ano passado, as restituições começaram no dia 17 de junho e se estenderam até 16 de dezembro. Tem também uma outra mudança aqui, outra mudança anunciada pela Receita Federal foi o dia em que a restituição é depositada na conta do contribuinte. Normalmente, o crédito bancário ocorria no dia 15 de cada mês. A partir de agora, o pagamento da restituição será realizado no último dia útil do mês. Então, são informações importantes que têm a ver com quem faz a declaração do imposto de renda. Vamos lá, mais notícias. Vamos procurar aqui passar as notícias de uma forma bem resumida para vocês, para que não haja um noticiário muito longo, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu falar essa notícia, ela é local, aqui da região de Colatina. Colatina é minha base de trabalho no noroeste do Espírito Santo. É uma cidade com 122.499 habitantes, segundo o censo 2019 do IBGE. Essa notícia é sobre a desinfecção de ônibus das linhas urbanas aqui do perímetro urbano colatinense. Então eu quero destacar uma reportagem especial que foi feita dentro de um ônibus do transporte coletivo de Colatina, mostrando como é procedida a tarefa de asepsia dos veículos. A limpeza bruta é a inicial, com a devida retirada da terra, areia e outros resíduos deixados pelos usuários. Então o processo de limpeza começa, a fase inicial, retirando aquela areia, terra, que é deixada pelos usuários, os passageiros que entram no ônibus a cada momento, entra e sai, então fica aquele resíduo. Em seguida, joga-se o hipoclorito de sódio, a água sanitária, pelo sistema de borrifação que higieniza todas as poltronas, colunas metálicas, hastes, etc. O álcool também é utilizado nessa faina desinfectante dos ônibus. Um dado importante, olha, passado por uma das concessionárias do Serviço de Transporte Urbano Colatinense, é que o número de passageiros caiu pela metade nessa era atípica de isolamento social. Em tempos normais, por exemplo, os coletivos aqui de Colatina transportavam 43 mil passageiros por dia, número que caiu em mais de 50% a partir dessa reclusão familiar, né, do isolamento domiciliar. Agora, na empresa Aviação Joana d'Arc, nenhum empregado registrou qualquer caso de coronavírus. Ainda bem, graças a Deus, né? Então, essa reportagem foi feita pelo colega de trabalho, colega de profissão, aliás, o repórter Alessandro Baquete. Parabéns pela reportagem, muito interessante. Inclusive, ele seguiu uma orientação de algum telespectador que pediu para que fosse feita. Bem, temos mais notícias aqui, deixa eu passar para você. Deixa eu falar para você sobre a prorrogação do prazo para se inscrever no Enem. Essa notícia também é importante, é um assunto que está em voga atualmente, e o ministro da Educação, Abraham Weintraub, ele anunciou a prorrogação do prazo da inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2020. O prazo, então, vai vencer agora na quarta-feira, dia 27 de maio de 2020. Pelo calendário inicial, a data limite para os estudantes se inscreverem era ontem, sexta-feira, dia 22 de maio de 2020. As inscrições começaram no último dia 11 e podem ser feitas por meio da página do Enem na internet. De acordo com o Weintraub, mais de 5 milhões de estudantes já se inscreveram para a prova até amanhã da sexta-feira, ontem. E como ele já anunciou, os candidatos inscritos serão ouvidos no mês de junho
pela página do participante do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Eles, os estudantes, os interessados, vão escolher quando fazer a prova, explicou o ministro da Educação. Na quarta-feira, dia 20 de maio de 2020, o Ministério da Educação anunciou o adiamento do Enem por algo entre 30 e 60 dias em razão dos impactos ocasionados na sociedade pela pandemia de Covid-19. As provas impressas estavam previstas para serem aplicadas em 1º e 8 de novembro e as provas digitais seriam nos dias 22 e 29 de novembro. Agora os alunos, os estudantes mesmo, vão definir aí quando querem essa prova, né? Então é importante a gente saber que o Ministério vai fazer essa consulta, porque o próprio estudante, então, ele vai dizer, olha, essa data aqui é a melhor para mim. Acho que vai ser algo inédito, né? Os estudantes escolherem quando vão querer a data da prova, né? Eu acho que é inédito, mas é algo que chama a atenção e o ministro Weintraub, então, está de parabéns por essa oportunidade de que os estudantes tenham voz ativa para definir, porque eles são os interessados, né? Os estudantes são os interessados, então, que eles digam, olha, tal data é boa para nós. Bem, o ator Márcio Garcia teve alta, você sabe por quê? Vou falar agora, né? O ator Márcio Garcia já está em casa. Ele foi hospitalizado recentemente após arrastar uma mesa em casa e se contundir em tempo de isolamento social no Rio de Janeiro. Houve uma lesão no tendão do braço, tendo provocado uma dor muito grande nele. E foi necessária, então, uma internação na Clínica São Vicente. Mas, na sexta-feira, ontem, dia 22 de maio de 2020, ele fez um vídeo informando que já obteve alta. Ele aconselhou, inclusive, as pessoas que estão dentro de casa nessa quarentena, se prevenindo contra a pandemia, que tomem cuidado com os esforços. O ator revelou que a cirurgia a que se submeteu foi um sucesso e recomendou a quem for fazer qualquer atividade que exija esforço, o aquecimento para movimentar um pouco as articulações. Temos aqui números da Covid-19. Até a sexta-feira ontem, o Espírito Santo computava 3.875 pacientes curados. Curados, hein? 3.875 pacientes curados entre os 8.878 infectados pelo novo coronavírus. Desde o início da pandemia, em março de 2020, o registro de óbitos indica o número de 363. Então, houve 363 mortes desde o início da pandemia. A taxa de ocupação de leitos exclusivos para a Covid na Grande Vitória estava em 72,29% no início ontem da tarde. E existem ainda UTIs na rede privada hospitalar que podem ser compradas. Loucuras do tempo de isolamento. Olha, a cidade de São Paulo está antecipando para este mês os feriados que aconteceriam em junho, como o Corpus Christi, e em julho. Meu Deus do céu, antecipando tudo para maio. A justificativa é que assim aumenta-se o tempo de isolamento domiciliar a fim de evitar a proliferação do novo coronavírus. Bem, tem mais números aqui do coronavírus. Da região noroeste, até amanhã de sexta-feira, dia 22 de maio de 2020, computavam-se 66 confirmações de Covid-19 no município de Santa Teresa, Espírito Santo, região próxima de Colatina, e mais de um terço desses infectados reside na localidade de Várzea Alegre, na zona rural. O secretário de Agricultura, Jorge Natali, ele informou que são 23 casos na localidade rural. A desinfecção de ruas está sendo realizada em Santa Teresa a fim de eliminar o vírus de superfícies. Em Boa Esperança, olha só, no extremo norte do Espírito Santo, são 3 mortes provocadas pelo novo coronavírus
e 38 casos confirmados. Colatina, que é um município bem maior, apresenta 151 casos confirmados, sendo que 11 pacientes encontram-se internados e 56 em isolamento domiciliar. Um fato positivo é que 81 colatinenses que contraíram a doença já estão clinicamente curados. Bem, no Espírito Santo, então, 363 óbitos desde o início da pandemia. E o secretário estadual fez uma advertência à sociedade capixaba. Olha só, o secretário estadual de saúde, Nésio Fernandes, ele advertiu a população capixaba para que cumpra as determinações de isolamento social com mais rigor, pois se isto não ocorrer, medidas mais drásticas poderão ser tomadas. Ele admitiu até o fechamento de pontos comerciais e indústrias por 14 dias, caso a sociedade não se envolva de maneira mais aguerrida e disciplinada no isolamento social. Olha, pegou pesado, né? O secretário estadual de saúde. Pensou um fechamento por 14 dias não só de comércio, mas de indústria também. Ruas. Olha, é sinal que ele está observando muitos descumprimentos de regras do isolamento. O governo do Espírito Santo, inclusive, está estudando a possibilidade de construir em Colatina, na região noroeste do Espírito Santo, um hospital de campanha, ou seja, uma alternativa a partir do momento em que não se puder mais expandir a rede pública e não houver vagas nas unidades hospitalares privadas. Na semana que vem deve sair a decisão final. A Secretaria Estadual de Saúde, a SESA, informou também que 18 mil testes rápidos de Covid-19 estão sendo distribuídos para serem feitos na população, especificamente nos grupos de risco. Olha, outra notícia que eu quero passar para vocês é sobre o dinheiro em espécie. O dinheiro carrega o vírus. As pessoas acham que, de um modo geral, já sabem disso, que o dinheiro, qualquer superfície, pode carregar o vírus. Se alguém tocar, né, naquela superfície e se esse alguém estiver contaminado. Então, o dinheiro em cédulas carrega o novo coronavírus por cerca de 5 dias, segundo informação de especialista em microbiologia, o Marcos Covre. Na Grande Vitória, os ônibus do Transcol já não recebem mais o dinheiro de papel, mas somente cartões GV Bus. Uma gerente de loja, ela disse o seguinte, que na sua loja há até quem jogue álcool nas cédulas para higienizá-las. Meu Deus do céu, a pessoa jogando álcool nas cédulas vai acabar estragando a cédula, hein? Eu acho que isso não é recomendado. Bem, é melhor passar o álcool em gel nas mãos, pois são as mãos que costumam ser levadas aos olhos, nariz, boca, aí você atinge uma mucosa, aí contamina. Então, acho que melhor passar nas mãos. Uma pesquisa de laboratório foi realizada numa nota, mas não havia novo coronavírus nessa nota. Havia apenas uma carga bacteriana alta, mas de outros micro-organismos e não a Covid-19. Olha, a expectativa pela reabertura de academias. Uma cartilha foi liberada pelo governo do estado para a reabertura de academias de ginástica. O governo informou que iria se pronunciar sobre a reabertura neste fim de semana, né? Seria um número limitado de alunos por sessão nas academias. Eu não conheço a regra total, mas parece que seriam 5, né? 5 alunos de cada vez. Só em Colatina são 450 frequentadores desses estabelecimentos que pararam de fazer o exercício desde o início do isolamento social. O coordenador do núcleo de academias local, o Lucas Vieira, informou que o setor promove saúde e está preparado para retornar à atividade. Vamos falar agora de operações policiais. Uma operação policial foi realizada em Linhares ontem.
Uma grande operação, na verdade. Aconteceu envolvendo 126 homens do setor de segurança pública, 94 policiais militares e 32 civis. Foram cumpridos mandados de busca, prisão e apreensão. Até o helicóptero do Notaer, da Polícia Militar, sobrevoou o município nortista. Começou por volta das 6 horas da manhã, passando por vários bairros e seguindo até o município de Sooretama. O secretário estadual de Segurança, Coronel Alexandre Ramalho, acompanhou as ações, visando a fortalecer o vigor dos policiais e mostrar à sociedade o combate à criminalidade. O índice de homicídios em território linharense está acima do esperado pelas autoridades policiais. Foram apreendidas armas de fogo e drogas, além de suspeitos de praticar crimes. O delegado local, Fabrício Lucindo, participou das incursões. Agora, olha só essa notícia aqui. No mesmo dia, ontem, na sexta-feira, dia 22 de maio de 2020, o pai e a madrasta de uma menina de 7 anos foram detidos no bairro Jocafe, pois a criança era mantida trancada num quarto e tinha marcas de maus tratos. Meu Deus, que violência, hein? As informações da população foram importantes para os trabalhos da polícia. Enquanto isso, a secretária de Assistência Social, Luciana Montovanelli Amorim, ela falou também sobre o assunto e informou que o Conselho Tutelar não tem o papel de polícia, por isso isentou o órgão de qualquer responsabilidade. As investigações sobre esse tipo de violência ocorrem em sigilo para preservar e proteger a criança, né? No caso, era uma menina. Essa menina foi escolhida, foi acolhida por uma pessoa de sua família, não havendo necessidade de levá-la para um dos 3 abrigos municipais linharenses. O Disque 100 é um telefone especial para isso, para denunciar, né? Disque 100 é o número adequado para denunciar situações de maus tratos e violência infantil. Olha, a operação também em Vila Velha. Uma operação policial foi empreendida no Morro Boa Vista, em Vila Velha, ocasião em que foi encontrada uma metralhadora. O comandante da Força Tática da Polícia Militar disse que a patrulha foi recebida a tiros e teve que reagir. Foram encontrados com os meliantes colete à prova de balas, drogas e dinheiro ilegal. Meu Deus do céu! Quanta criminalidade! Ainda bem que a polícia está agindo bastante nos últimos dias. Olha, e as bikes compartilhadas continuam paradas na capital do Espírito Santo. O sistema de bikes verdinhas de Vitória, aqui no Espírito Santo, continuará suspenso, a fim de evitar a circulação de pessoas pela capital espírito-santense nesses tempos de pandemia e isolamento social. O serviço está parado desde o dia 23 de março e a Prefeitura diz que a sua reativação não acontecerá enquanto persistir a propagação do novo coronavírus. Agora, se tem uma coisa que vai ser importante nesse momento, é a contratação de novos profissionais de saúde. É algo importante, vai dar emprego aos profissionais de saúde e também vai melhorar, acredito eu, o atendimento à população. O Sistema Público de Saúde do Estado do Espírito Santo preocupa-se, neste momento, neste tempo de disseminação do novo coronavírus, com seus limites financeiros para manter as unidades hospitalares funcionando, além da questão envolvendo o quadro de profissionais e a ocupação de leitos destinados à Covid-19. A Secretaria de Saúde do Estado, a SESA, com o intuito de manter o atendimento adequado, vai contratar funcionários para os hospitais apenas analisando os currículos. Olha só, uma facilidade para você que é da área de saúde, você que é técnico de enfermagem, enfermeiro. Bem, você vai ter que acessar lá as informações oficiais do Estado para saber quais são as vagas. Ou seja, você acessando vai ser contratado sem a necessidade de processo seletivo ou concurso público.
O governo vai só analisar os currículos para fazer essa contratação. A medida foi publicada ontem, na sexta-feira, 22 de maio de 2020. Agora, outra notícia vem da área criminal, hein? Olha, execução em Cariacica, na Grande Vitória. Um homem foi assassinado por um motociclista por ocasião da visita à obra de construção civil na cidade de Cariacica. Meu Deus! Ele era um empresário, foi visitar a obra e foi morto. Sua execução não foi muito bem explicada, pelo menos até o fechamento desta edição do Web Jornal do Paulo Maciel deste sábado, dia 23 de maio de 2020. Eu não tive muitas informações, mas algo que preocupa, né? Esse empresário foi visitar a obra e, de repente, ele foi alvo de homicídio. Minha nossa, quanta violência na região metropolitana, hein? Vamos lá agora com unidades de saúde que estão sendo ampliadas. As unidades de saúde da Grande Vitória, sob a responsabilidade das prefeituras, vêm sendo ampliadas para atender possíveis pacientes contaminados com o novo coronavírus. Em Vitória, as unidades de São Pedro e Praia do Suá receberam novos leitos. Em Vila Velha, o PA da Glória vem sendo ampliado também, recebendo novos leitos. Na Serra, são 22 novos leitos abertos na UPA do bairro Castelândia. Em Cariacica, são 13 novos leitos no PA de Alto Laje. Além das unidades municipais, hospitais também estão sendo ampliados. Colatina, por exemplo, tem o Hospital Estadual Silvia Vitos, que já recebeu uma ampliação com tendas no pátio do hospital, tendas onde foram instalados leitos de UTI para atender pessoas suspeitas ou com Covid-19. O Hospital dos Ferroviários em Vila Velha, por exemplo, que era de baixa complexidade, passou para a categoria de alta complexidade, com mais 9 leitos de enfermaria e outros não para a Covid. Então, nos ferroviários, Hospital dos Ferroviários, leitos não para a Covid, né? Agora, vou falar dos empresários. Os empresários estão passando sufoco nesse momento, né? Momento em que há isolamento social, distanciamento social, restrições para a abertura de lojas. Pois é, e uma pesquisa do Sebrae e da Fundação Getúlio Vargas identificou que 87% dos micro e pequenos empresários ainda não conseguiram crédito financeiro para enfrentar o isolamento social provocado pela pandemia. Segundo as informações, há dificuldades e burocracia para fechar os contratos. A consulta empresarial foi realizada de 30 de abril a 5 de maio de 2020. Bem, já estamos agora no dia 23 de maio, eu acredito que essas dificuldades já devem ter sido dirimidas. Biblioteca passa por reforma em Colatina. A secretária de Cultura de Colatina, Thaís Rodrigues, informou que a Biblioteca Municipal passará por uma reforma radical e será um novo espaço para leitura totalmente modernizado. Ela informou que o imóvel virou um espaço de estudo e, por isso, é preciso dotá-lo de melhores condições para atender os usuários. O acervo de mais de 15 mil livros será reformulado. Inclusive, vai haver a doação de livros excedentes, né, para outras instituições. As obras começaram nesta semana e terão a duração de 6 meses. Agora, uma notícia internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a culpar a China pela pandemia do novo coronavírus. Mais de 38 milhões e 600 mil pessoas perderam o emprego em território norte-americano por causa da enfermidade pandêmica. E os templos e mesquitas de Nova York já podem abrir as portas para 10 pessoas de cada vez. O presidente Trump visitou uma montadora que está produzindo respiradores mecânicos. 30 mil americanos irão testar uma vacina que está sendo desenvolvida. Vamos falar agora das boas ações? A benemerência. O Banestes e a AS Ambiental
promovem ações sociais durante a pandemia do novo coronavírus. R$ 55 mil serão doados pelo Banestes para um asilo que passou por sérias dificuldades, vem passando ainda, em Vitória, na capital capixaba. Então, esse asilo vai receber esse dinheiro que certamente vai servir para melhorar a situação da instituição. Agora vamos falar do Pentecostes. Pentecostes é a festa do Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos reunidos no cenáculo. É uma notícia da liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana. Nesta semana, a Igreja Católica realiza nas missas virtuais, ou seja, que são transmitidas via internet, a novena de Pentecostes, com o acendimento de velas a cada dia. O novenário começou na quinta-feira, 21 de maio de 2020. A celebração eucarística pode ser assistida de segunda-feira a sábado no endereço Catedral de Colatina, às 19 horas, no canal do YouTube, Facebook e Instagram. Aos domingos, a transmissão ocorre às 9 horas. No próximo domingo, agora, amanhã, dia 24 de maio de 2020, a Igreja celebra a Ascensão de Jesus Cristo ao céu. E no domingo seguinte, dia 31 de maio de 2020, será a solenidade de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Ainda neste domingo, amanhã, dia 24, haverá uma live entre 10h30 e 10h40 sobre Maria Santíssima, já que este mês é o mês de Maria, mês de maio. É o mês de Maria, mês das mães, mês das noivas. Então, essa live sobre Maria Santíssima terá a participação do Dr. Menandro. Ele é um juiz de direito de Colatina e é também um estudioso sobre a vida de Nossa Senhora, um estudioso da Mariologia. Ele vai participar, então, dessa live entre 10h30 e 10h40, que será transmitida pelos endereços Catedral de Colatina no YouTube, Facebook e Instagram. Defensoria ajuda capixabas a conseguir o auxílio emergencial. A Defensoria Pública da União está tentando ajudar capixabas que não conseguiram receber o auxílio emergencial. Há problemas para algumas pessoas conseguirem ter o seu cadastro aprovado. Cerca de 140 reclamações foram levadas à Defensoria, que entra em contato, então, com o Ministério da Cidadania, solicitando a agilização da liberação, se o requerente tiver direito. Certamente que a Defensoria vai entrar em contato com o Ministério, mas vai solicitar a agilização se aquele requerente obedecer todos os requisitos para receber o auxílio do governo federal de R$ 600. Aplicativo do IFES para feirantes. Amigos e amigas, vocês que acessam o web jornal do Paulo Maciel deste sábado, 23 de maio de 2020, eu quero dizer que já são 60 dias sem feira livre do produtor rural em Colatina, com a proibição do prefeito Sérgio Meneghelli ao funcionamento desse tipo de comércio. Enquanto isso, os alunos do IFES local criaram um aplicativo para colaborar com os feirantes, ou seja, uma ferramenta alternativa enquanto eles não podem realizar a feira. Os pedidos dos clientes chegam por meio do celular. O estudante Geanderson Lemonte foi quem teve a ideia de desenvolver o aplicativo. O IFES entrou em contato com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e obteve a relação dos 250 feirantes. Em menos de 15 dias, diz o inventor aí do aplicativo, cerca de 500 pessoas já instalaram o app no celular. A negociação é direta entre cliente e feirante. Eu queria falar para vocês também sobre migrantes em Vitória. Vocês sabem que Vitória é a capital do Espírito Santo, então sempre tem migrantes, pessoas que vêm de Minas Gerais, que vêm da Bahia, que vêm do Rio de Janeiro, e às vezes ficam perdidas, acaba o dinheiro, a pessoa não sabe o que fazer. Então, o albergue para migrantes de Vitória já atendeu cerca de 500 pessoas durante este período da pandemia do novo coronavírus.
O local tem vagas para 40 pessoas. A migração diminuiu com a pandemia e hoje aparecem de 5 a 8 pessoas no local, que não parou o atendimento mesmo com o isolamento social. Se há algum acolhido no albergue com tosse ou sintomas da pandemia, ele é encaminhado ao PA, se for só gripe, retorna ao local de apoio. Agora, se for a Covid, aí talvez tenha até que internar, né? A unidade é mantida pela prefeitura. O telefone para mais informações sobre o albergue para migrantes é o 156. Esse 156 é o telefone da prefeitura de Vitória. Mais uma informação, olha, o bem contra o mal. A Operação Caim prendeu 52 suspeitos de crimes no estado do Espírito Santo, além de 10 armas, uma luneta e 3 quilos de drogas. Chamou a atenção, olha só, nessa Operação Caim, desenvolvida pela Secretaria de Segurança do Espírito Santo, chamou a atenção uma pistola folheada a ouro. Gente, criminoso com uma pistola folheada a ouro. Meu Deus do céu, até onde chega a ostentação? Porque isso aí só pode ser para ostentação. Além da criminalidade, além da ilegalidade da arma, ostentação, arma folheada a ouro, pelo amor de Deus. 2 homicidas estão entre os detidos. Participaram dessa Operação Caim, de mais uma fase da Operação Caim. Participaram 100 homens da Polícia Militar, Polícia Civil, Força Nacional e Guarda Municipal. O Morro do Macaco, em Vitória, é um dos pontos onde a criminalidade foi combatida com o apoio do helicóptero do Nota Air. 213 pessoas já foram detidas nas 6 operações desse tipo realizadas até agora. O Disque Denúncia 181, utilizado pela sociedade, é fonte fundamental de informações sobre a criminalidade em território capixaba. Outra informação, um homem assassinado na Grande Vitória. Mais um, hein? Mais um assassinado em Cariacica. Um idoso de 65 anos de idade foi espancado e morto, sendo alvejado com mais de 10 tiros. Meu Deus! Ele morava sozinho no bairro Novo Horizonte. Segundo as informações, ele tinha o hábito de mostrar as partes íntimas para as pessoas. E na quinta-feira, dia 21 de maio de 2020, traficantes presenciaram uma dessas cenas, partindo para a violência ao espancar e assassinar o homem, pelo amor de Deus. Os parentes disseram que não sabiam das atitudes inconvenientes da vítima e mesmo assim consideram que deveriam ser tomadas as medidas legais e não a prática do homicídio. Na verdade, é isso mesmo que deveria ter sido feito, né? Ninguém pode tirar a vida fazendo justiça pelas próprias mãos. É lamentável que isso tenha ocorrido, né? Lamentável mesmo. Mas, infelizmente, aconteceu e agora vamos ver. A polícia vai investigar. Bem, deixa eu ver aqui o que eu vou fazer agora. Eu vou passar para vocês. Eu vou passar para vocês agora as manchetes do jornal A Tribuna de ontem, porque eu fecho o meu jornal, eu fecho ele no dia anterior. Então, no dia anterior, eu ainda não tenho o jornal do dia. Então, vou passar as manchetes do jornal de ontem, o jornal impresso A Tribuna, jornal que tem mais de 80 anos e circula em todo o estado do Espírito Santo. Ele é editado em Vitória, mas circula em vários municípios capixabas. Manchetes de ontem da capa de A Tribuna. Mais moradores de rua em Vila Velha. Yaya Touré diz que vai jogar no Vasco. Promoções e hambúrgueres para lá de diferentes. Governo propõe reabrir academias com, no máximo, 5 pessoas. Quem você gostaria de abraçar hoje? Josiane só pode ver a mãe à distância no dia do abraço. Foi ontem o dia do abraço? Pois é, tem até o dia do abraço. Coluna do Estadão. Reaproximação com o presidente faz Rodrigo Maia deixar de ser alvo de ataques nas redes sociais. Aumentam casos de intoxicação
por produtos de limpeza. Por causa da pandemia. Tem aqui uma legenda de capa, de uma fotografia de capa. Por causa da pandemia, a pessoa que está aqui na capa, o nome dela é Fabiana Bessa, passou a limpar a casa com mais frequência e já sofreu com uma rinite. Tome cuidado ao usar os produtos, disse ela. Servidores vão ficar sem reajuste até o fim de 2021. Com o apoio de governadores, Jair Bolsonaro anuncia que salários do funcionalismo serão congelados. Em contrapartida, o presidente vai liberar o pacote de socorro a estados e municípios. Valor previsto para o Espírito Santo é de 2 bilhões e 200 milhões de reais. Olha, um bom dinheiro que vai vir para o Espírito Santo do governo federal, hein? Vamos ver se há uma pacificação entre as autoridades do nosso Espírito Santo com o presidente da República. Animosidade não é bom, né? Não é algo bom para a população. Bem, chegamos ao final do nosso web jornal do Paulo Maciel, neste sábado, dia 23 de maio de 2020, dia da colonização do solo Espírito Santense. Parabéns a todos nós, capixabas. O web jornal do Paulo Maciel, desejando a todos um bom fim de semana, um bom sábado. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele há de prover. Acredite, creia. E Maranatá é do dialeto de Jesus, o aramaico, significa vinde, Senhor Jesus. Um dia Ele vai voltar, hein? Esteja pronto. Arrependa-se dos seus pecados, peça perdão a Deus e creia que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade. Creia nele e o dia que Ele voltar vai te levar para o paraíso eterno, algo inefável. Shalom, a paz!